Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, hoje venho à tribuna para falar de uma necessidade que nós temos aqui na Assembleia Legislativa, que é a votação e a aprovação do projeto de lei Escola Sem Partido. Projeto de lei 4247/2017, de minha autoria, é o projeto que institui a Escola Sem Partido em Minas Gerais. Uma necessidade em nosso Estado, não apenas em nosso Estado, mas em todo o Brasil. Mas é um tema polêmico, um tema que traz bastante polêmica às discussões a respeito do andamento, a respeito da necessidade, a respeito dos efeitos desse projeto. Discussões calorosas, ideológicas, que às vezes deixam a ideologia superar a razão, e isso faz com que o projeto, a necessidade do projeto, a seriedade do projeto reste prejudicado. Mas veja bem, eu quero elencar aqui alguns pontos, na verdade, mais precisamente 6 pontos, que são o projeto Escola Sem Partido. Número 1, o que o projeto diz? O projeto diz que o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Número 2, o professor não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas ou da falta delas. Número 3, o professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará os seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Número 4, ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. Número 5, o professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Por fim, número 6, o professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de terceiros dentro da sala de aula. O projeto Escola Sem Partido é um projeto que busca coibir, proibir o abuso do direito de ensinar do professor. O professor é um agente público, e como agente público, pago com o dinheiro dos nossos impostos, ele não pode exercer o seu papel de professor militante. Ele não pode ser ali um professor que confunde as suas funções, a função de ensinar, a função sagrada de lecionar, com o papel de um militante, de um sindicalista, e isso ainda mais quando se trata de um professor que é pago com dinheiro dos impostos da nossa gente. A Revolução Cultural Gramscista, comunista, ela apregoa que o primeiro passo para a tomada do poder é a tomada das escolas. Dizia Antônio Gramsci que era desnecessário tomar os quartéis, colocar tanques nas ruas, que o ideal era tomar as escolas e as mentes dos jovens. E isso tem sido implementado no Brasil. Nós vemos professores militantes, professores comunistas, professores que inibem o pensamento diverso ao pensamento deles, qual seja o pensamento da direita, numa sala de aula. Se um professor não pensa, não lê a cartilha do sindicato, não lê a cartilha do Sindiúte e não ensina conforme apregoa a cartilha do Sindiúte na sala de aula, o professor sofre retaliação de colegas, ele é colocado à margem do convívio social. Nós não podemos aceitar que os nossos filhos recebam uma educação que fala apenas dos ideólogos de esquerda, que ensina apenas Karl Marx, que ensina apenas Antônio Gramsci, que ensina apenas Paulo Freire. Nós temos que ter um ensinamento na sala de aula que mostra as diversas correntes, de esquerda e de direita. O que eu falei aqui a respeito do projeto Escola Sem Partido, nesses 6 tópicos, ele nada mais faz do que dizer aos alunos quais são os seus direitos, e são esses aqui, esses 6 que foram elencados. Uma pessoa que é contra o projeto Escola Sem Partido, na verdade, ela é contra ao direito do aluno saber quais são os deveres dos professores. Os professores não podem aproveitar
do palanque cativo, da audiência cativa que eles têm nas salas de aula, para doutrinar, para levar os seus alunos não a um pensamento crítico, mas um pensamento direcionado apenas para a ética, a ideologia, a moral da esquerda, né? Algo que não é feito de maneira ampla, de maneira inclusiva. E dizem aí, nos corredores ou nos pensamentos contrários ao nosso projeto, que é um projeto que traz amordaça. De forma alguma. O projeto Escola Sem Partido não é um projeto que amordaça. Ele é um projeto que amplifica o direito, porque ele faz com que os alunos tenham a oportunidade de escutar a respeito de teóricos da direita, de centro e de esquerda. Não podemos aceitar mais que o professor, na sala de aula de Minas Gerais, fale exclusivamente da esquerda para os nossos alunos. Nós temos recebido aqui em nosso gabinete diversas denúncias a respeito de trabalhos aplicados na sala de aula, de provas, de avaliações aplicadas na sala de aula, onde o pensamento, se não for concordante com o pensamento de esquerda, é um pensamento zerado, é o pensamento onde o aluno perde pontos, onde o aluno é reprovado, onde o aluno tem ali o seu pensamento crítico totalmente cerceado, porque se ele não pensa conforme apregou a esquerda, ele não recebe os pontos devidos para a sua avaliação. Então, senhor presidente, senhores e senhoras deputados, devemos estar atentos ao projeto Escola Sem Partido. É um projeto que teve aqui o seu andamento bastante conturbado, porque na Comissão de Constituição e Justiça, o relator perdeu o prazo para que o relatório fosse exarado diante da comissão. Perdendo o prazo, esse projeto deveria vir a plenário, ser lido em plenário, o que não aconteceu. Não aconteceu regimentalmente. Esse projeto retornou à comissão. Novamente, o relator teve o plano para ser apresentado. Não apresentou o relatório. Esse projeto, então, veio a plenário. Chegou em plenário, um membro da mesa sentou no projeto e não deixou que ele fosse lido aqui em plenário. Perdemos mais tempo. Posteriormente, depois de bastante reclamação, da nossa intervenção, inclusive da possibilidade de judicialização do andamento desse projeto, o projeto foi lido pela mesa e agora nós aguardamos que o projeto seja encaminhado para as devidas comissões, seja pautado para as devidas comissões, para que venha a plenário e seja votado. Não é possível que Minas Gerais tenha as suas escolas aparelhadas pela esquerda, como tem acontecido, não apenas em Minas Gerais, mas em todo o Brasil. Porque dos bancos das escolas estão saindo os militantes, os sindicalistas vendidos, que posteriormente levarão adiante, não as ideias que transformarão o Brasil, mas ideias que foram implementadas por partidos políticos nas mais tenras idades dos nossos estudantes em Minas Gerais. Isso não pode acontecer, isso tem que acabar. O direito à livre expressão que o professor tem é um direito limitado. O professor não tem o direito de ensinar o que ele quiser na sala de aula, porque ele tem que estar restrito ali ao que está no plano de ensino. E estando no plano de ensino, ele não tem liberdade para ensinar o que quiser. Ainda mais em se tratando de agente público que deve respeitar a neutralidade como agente público. O agente público não pode ser financiado com recursos dos nossos impostos para implementar ideologias político-partidárias. Nós queremos que os nossos alunos tenham acesso a todos os pensadores. Nós queremos que os nossos alunos tenham acesso a todas as ideologias para que seja um cidadão completo, não um cidadão direcionado, não um robô, não um militante construído nos bancos de sala de aula para posteriormente aparelhar aí os partidos políticos, os sindicatos. Não, nós queremos formar pensadores que sejam cidadãos completos para transformar o Brasil. Não podemos permitir mais que a Revolução Granchista, não podemos mais permitir a Revolução Cultural Granchista implementada à luz do dia, às claras, paga com direito, com recurso
do contribuinte em Minas Gerais. Os impostos da nossa gente não podem ser usados para financiar aparelhamento de partido político e de sindicato. Nós queremos que Minas Gerais tenha alunos livres, alunos que tenham acesso a todo o conhecimento. Não podemos aceitar mais que os nossos alunos sejam amordaçados. Não podemos aceitar mais que os professores que não rezam na cartilha do Sindiúte sejam amordaçados. Nós queremos que os professores possam ensinar de maneira ampla, de maneira democrática. E, acima de tudo, não podemos mais compactuar com dinheiro dos impostos, financiando o professor que abusa da audiência cativa para doutrinar. Isso não pode acontecer no Estado Democrático de Direito, isso não pode acontecer em nenhuma democracia séria no Brasil e no mundo. Não podemos permitir isso. Isso tem que acabar. O projeto Escola Sem Partido é relevante, é importante, precisa ser votado nas comissões, precisa ser pautado na Comissão de Educação, precisa vir a plenário e precisa ser aprovado. Precisa ser aprovado. Nós precisamos de alunos com consciência crítica, com consciência ampla, e não alunos doutrinados pela esquerda, não alunos que leem a cartilha do comunismo, não alunos que estão aí à mercê de sindicatos e de professores doutrinadores que não são compromissados com a ética, que não são compromissados com a seriedade no ensino, mas são compromissados com ideologias políticas e partidos. Isso não pode acontecer, isso tem que acabar. É urgente a aprovação do projeto Escola Sem Partido em Minas Gerais, Escola Sem Partido já. Muito obrigado, senhor presidente.